Fala galera, eu sou o Alan, apresentador do Pod Nerd, o seu podcast nerd, menor Ed. Não sou muito de falar, mas me colocaram pra cá, mas Jefferson Batista, e aí, mano? Beleza, cara. Obrigado Rony, pelo Rodrigo. convite. Tamo aí. Tudo certo? Nossa. Rodrigo Xavier. Estamos aqui. Galera, esse aqui é o elenco da Ciências da Natureza. Bom, a gente tem um papo muito top pra trocar aqui e a gente nunca pede isso, mas deixe seu like, compartilhe pra alguém que não só conhece os caras, mas se interessa pelo assunto e vamos começar. Bom, galera, se vocês quiserem começar um pouquinho falando sobre como gerou essa iniciativa, né, do Ciências da Natureza, fique à vontade. Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade, galera do Pod Nerd, entendeu? Alan, aí nosso muito obrigado. Aos nossos queridos aqui, o Rodrigo, o Rony também, que estão com a gente, sempre uma parceria muito forte. E o CDN começou, na verdade, já uns 5 anos atrás, aí, né? Dando seu pontapé inicial, mas encorpado com o nome CDN, a gente já tem aí 3 anos. Né? Foi de 2020. Isso, exatamente. Quando a gente na verdade, o CDN teve o seu nascimento na garagem da minha casa. Eu tinha um curso de química, né, que funcionava tanto pela parte da manhã quanto pela parte da noite. E eu dava aula em escolas em Belém, então ia lá em Belém, dava minhas aulas, voltava. E nesse período que eu estava aqui em Abaeté, eu tinha um curso específico de química na garagem de casa. Comprei as carteiras, comprei o quadro, tudo montadinho, ao ponto que o quadro existe até hoje lá. E isso durou durante 2 anos. 2 anos durou lá, né? Consequentemente, veio uma proposta de uma escola de Abaetetuba para que eu me tornasse coordenador e professor, continuasse como professor lá. O tempo ficou um pouco mais curto, então o curso continuou andando de química, mesmo sendo coordenador. Mas chegou um momento que eu percebi que só química não era suficiente. O Enem hoje ele precisa assim, ser encorpado dentro das suas ciências. E a gente tinha uma parceria muito bacana. A gente já se conhecia de outras escolas. Aí o Rodrigo já conhecia lá de outras escolas. O Rony já conhecia ele desde o irmão dele, na verdade, né? A gente tinha essa parceria aí. E resolvi chamar os dois. Mas só porque conhecia, não. Eu chamei por causa da competência que os caras têm. Os caras são muito bons no que fazem, né? São excelentes professores. O Rodrigo aí dispensa comentários, assim como o Rony, né? Chamei eles para uma conversa e apresentei a proposta para ele do que a gente fazer. Então, assim, a gente uniu criatividade, a gente uniu inteligência, a gente uniu visão para justamente nascer de lá. A gestação, eu falo que foi o curso de Química para nascer justamente o CDN. Já fez o símbolo, a gente já sentou, já fez toda a logística, a estratégia de livro. Hoje a gente tem um livro muito bem encorpado quanto CDN. A gente falo bem assim que a gente é muito orgulhoso com o livro que a gente produz hoje, que é um nível muito, muito, muito bacana. Se pegar, por exemplo, o livro do ano passado, é um livro que já tem itens até de 2022 sendo trabalhado lá, muito bem atualizado. E essa, assim, foi uma parceria que deu muito certo, graças a Deus. A gente vem crescendo, a gente vem firmando assim os pés, a gente vem estabilizando cada vez mais, né? Hoje a gente tem uma clientela muito legal, uma clientela que não é só abaetetubense, a gente tem uma clientela da região de Abaetetuba, como Moju, Garapé-Miri, a gente tem uma galera que já veio da vila e de Belém, que fez o curso, que a gente tivemos uma situação que uma aluna só voltava no dia do curso e voltava para fazer o cursinho em Belém. Caraca. Ela fazia um específico com a gente, né? E a gente sempre tenta unir essa parceria com o aluno, certo? A gente sempre tenta unir com a questão da qualidade de aula. Eu sempre falo, quem faz CDN tem que pensar muito bem, porque tem que ir lá para estudar. Eu sempre falo bem assim, quando eu vou falar do CDN, por exemplo, para um aluno que eu quero lá mostrar o nosso formato pedagógico para ele, falar, olha, assim, o curso começa às 7 horas da noite, certo? Termina às 10. De 7... Quando dá 19h59, eu já tenho outro professor esperando, porque quando dá 20 horas, ele já começa. Então, não tem praticamente tempo. É um atrás do outro, realmente, porque a gente realmente precisa usar todo o tempo possível para ensinar. Uma ciência que hoje a gente está começando a desmistificar muito na cabeça dos alunos e a gente está conseguindo colher frutos, que hoje a gente tem alunos aí com uma média dentro de ciência da natureza próxima a 900. E é uma média muito alta, 800 e alguma coisa. Então, para a assim, ciência da natureza, para a ciência da natureza, assim, o Rodrigo daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso e vai falar especificamente justamente dessa ciência. E hoje
O CDN, na verdade, está tentando abrir esses horizontes, que a gente já tem uma parceria com o Marcos, né? O Marcos Jailão, um excelente professor de matemática, que hoje a gente tem nossos famosos combos, né? Temos somente o CDN, mas também quem quiser hoje tem CDN mais matemática. Ou seja, a gente tem um segundo dia do Enem totalmente completo dentro do CDN, vai trabalhar mesmo. Hoje o CDN trabalha com uma quantidade de simulados assim, que pode até te assustar, que são 12 simulados, que esse ano que é o nosso objetivo, 12 simulados. Ano passado a gente trabalhou com 10, esse ano a gente quer trabalhar com 12 simulados, 12 TEDs, que são testes de desempenho, e assim, temos 3 livros, mas tem um quarto que é só de folhinha de exercício que o moleque recebe lá. Então, assim, é algo intenso, mas não é uma coisa que é só aula, é amizade, é uma parceria, é o aluno que a gente está lá para acolher, é o aluno que a gente percebe quando o menino pega um resultado simulado, que ele recebe na hora o resultado. Pô, meu Deus do céu, eu tirei isso no primeiro simulado. Mas quando ele vai evoluindo, a gente percebe, pô, o menino começou com 10 pontos, depois ele está tirando 35, 40 pontos. Já imaginou ciência da natureza, moleque, tirar 40 pontos? Então, aprovações em medicina, direito, que a gente já vem tendo aí, inúmeros cursos. Então, Jefferson, mas a gente não vê muito vocês falarem em calor do CDN, porque realmente a gente tem essa política, que a gente contribui em parte do processo, e é uma parte do processo significativa. Então, hoje o CDN, ele vem se incorporando dessa forma. Eu tenho certeza que tem muitas surpresas aí para o ano de 2023, que a gente vai trazer para o nosso aluno, vai intensificar mais, porque o Enem mudou. Quem realmente estuda a prova do Enem percebe, como a gente senta, assim, a gente analisa, a prova do Enem mudou, então a gente precisa também mudar o modo de ensinar. É interessante também a gente comentar, porque assim, quando a gente começou a pensar em fazer um curso específico que envolvesse as áreas da natureza, a gente não queria se encaixar nem como um cursinho e muito menos como uma escola. Entendeu? Qual é a ideia de um curso específico? É o aluno poder treinar as questões referentes aos principais assuntos que caem numa prova do Enem. Entendeu? A gente tem que colocar em pauta que a gente tem um ano para ensinar quase todos os assuntos, mas não são todos os assuntos que caem. E isso a gente tem uma experiência muito bacana, e montar um curso específico não envolve apenas você pegar professores dessas áreas e colocar para dar aula. Exatamente. Eles têm que ter um pensamento congruente em relação ao que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com vestibular, a gente tem que pensar em como o aluno vai fazer vestibular. Então é por isso que a gente consegue dar um ritmo, uma intensidade, que hoje o CDN tem uma cara. Entendeu? Exatamente. Tem uma cara. Uma Porque, essência, né? porque assim como a gente também tem alunos de outras regiões, a gente tem alunos que fazem cursinho. Entendeu? Também que fazem ensino médio, que estudam, e tem a cara do CDN. O CDN tem uma coisa que a gente faz lá, entendeu? Pela liberdade que nós temos, pela montagem, pensamento, a gente consegue replicar tudo isso de uma forma muito mais sistematizada ao aluno. Entendeu? Olha, o que interessa para você são essas 5 áreas de química, 5 áreas de física, 5 áreas de matemática. Vocês vão se tornar especialistas nisso, e a partir do momento, na sobra de tempo, a gente vai estudar o que menos cai. Entendeu? Então, a gente sempre observa que para um curso desse poder crescer, a gente tem comparação tanto em Belém, o Jefferson pode falar com mais experiência, que trabalhou em Belém, o Rony também. A gente observa que um curso, às vezes, desse demora para ganhar uma visibilidade, vai conquistando pouco a pouco, e a gente, durante a pandemia, conseguiu um público que realmente a gente nem esperava, entendeu? Então, a gente poder organizar, poder pensar em como a gente pode oferecer isso melhor para os alunos de Abaetetuba e região, realmente a gente casava essas ideias. Entendeu? Então, como eu falei, a gente começou lá na garagem do Jefferson, aí falei, cara, eu acho que talvez não dê aqui. Bora levar lá para a área externa lá de casa. E aí a gente levou, o ambiente era telha brasilite. Rústico. Bem rústico, pra não... Rústico. Rolou até sombrinha tinha em cima de data show. uma longarina que atravessava ali, de vez em quando aparecia umas osgas na parede. Biologia em ação. No fundo do quintal, entendeu? Ou seja, a gente improvisou uma sala num espaço assim que também... tanto é que o ambiente ele nem se encaixa tanto como uma sala. Tem um quintal, tem a floresta, tem a mangueira. É um ambiente que o aluno ele dá uma fuga, digamos, daquele espaço de 4 paredes. Ele tem contato assim mais com a natureza. Então,
O interessante que a gente via era que muitas procuras de muitos alunos extremamente esforçados, inteligentes, aqueles que estavam procurando a construção, eles não iam atrás de espaço. O que eles iam atrás era de qualidade. E a gente conseguia manter eles do começo do curso ao final. E eles sempre falavam isso, e hoje a gente pode até, inclusive, mencionar as falas de alguns alunos que ele falava, olha, a gente não vem pelo espaço, apesar de estar sentado numa cadeira de madeira, apesar do chão não ter lajota, a gente vem pela competência que vocês estão passando. Que hoje já tem. E que hoje já tem. Entendeu? Então, assim, a gente poder, né, manter o número de alunos que nós temos e durante esses 2 anos, né, onde a pandemia foi mais intensa. Começou na pandemia. Né? Começou na pandemia. A gente ficou começamos em janeiro, quando foi passando o carnaval, vem para o online, a gente conseguiu adaptar, inclusive recebemos muitos elogios, inclusive de alunos que faziam cursos em Belém. Agora a transmissão de vocês era todo investimento, entendeu? Porque a nossa preocupação era tentar repassar realmente a ideia do CDN, seja presencial, seja online. E hoje a gente pode estabelecer as metas que o Jefferson está falando. Tá? Os alunos, eles têm que resolver exercício, eles têm que fazer simulado. Não adianta só ficar em teoria. Então, a gente trouxe a ideia de um curso específico mesmo. Tanto é que eu sempre menciono quando o aluno está se matriculando. Não somos cursinho, não somos escola. Nós somos um curso específico que vai treinar você para você fazer essa prova do vestibular. Entendeu? A gente entende a ideia do Enem, entendeu? O objetivo do Enem não é fechar. O objetivo para o aluno no Enem é errar menos. Isso é estratégico. Entendeu? Então, o aluno tem que entender a prova que ele vai fazer, ele tem que saber as questões, se ele tiver que errar, qual ele vai errar, e isso a gente pode oferecer lá, porque não são só aulas, são estratégias de resolução de questões, são identificar os itens, identificar as habilidades e competências. Inclusive, na nossa aula inaugural, nós iremos vamos oferecer essa visão, entendeu? Considerando, por exemplo, o Enem como um inimigo, tu precisa conhecer ele, entendeu? E ele não é uma prova de tradição como era uma UEPA, como era uma federal. Não é um vestibular tradicional que é quantidade. O aluno tem que ter uma visão muito ampla da distribuição das questões e como elas vão ser cobradas de um ponto de vista assim, mais contextual. Então, a gente passa isso por quê? Porque a gente estuda, a gente pega esse edital, a gente vai destrinchando ele de cabo a rabo para o aluno poder, né? O aluno já tem preocupação com várias outras disciplinas. Então, a gente se dá esse trabalho para poder oferecer isso, entendeu? E nosso espaço ainda, podemos falar que ainda é relativamente humilde, já melhorou muito do que era, mas dúvida. A competência, o estudo, o esforço, as qualificações que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ajuda muito a gente a oferecer muito mais para o aluno. E hoje, como o Jefferson falou, né? Hoje nós temos as ideias relacionadas a oferecer uma interpretação da realidade, uma interpretação do contexto, de você, por exemplo, ver a química no ambiente, a biologia no ambiente, a física, isso a gente vai oferecer a esses alunos. E, obviamente, né, a gente não pode esquecer que a parte de natureza não envolve apenas conhecimento de aspectos naturais, mas também como poder desenvolver cálculos relacionados a esses aspectos, a esses fenômenos. E, por isso, o professor Marcos, ele vem muito a contribuir e estamos nessas expectativas, né, de poder também suprir algumas necessidades matemáticas que a gente observou durante esses 2 anos dos nossos alunos, entendeu? Quando o Rony está para dar aula de física, o Jefferson dá aula para química, ele está repassando aquilo. E a gente tem um tempo, a gente tem um período, a gente tem um número de aulas que já é estabelecido. E às vezes, mas olha, esse cálculo aqui é por vírgula, então a gente observou a necessidade de um professor de matemática também para poder contribuir na melhora dos resoluções de cálculos, né, de física e de química para potencializar o nosso aluno e chegar mais completo nessa prova. Sem dúvida. O nosso aluno que já tá escutando aí o podcast, já tá ligado que o Rodrigo fala pra caramba já, então... Mas eu não repito nada. Mas olha, acrescentando um pouco, o que a gente poderia acrescentar aqui nesse momento é dizer assim, cara, quem quer conhecer o curso, na verdade, te dá a oportunidade, vai lá, conhece a gente, vai no ambiente, bate um papo com a gente, esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, bater um papo pessoalmente lá, conhecer o ambiente, ver o que o Rodrigo tá falando, conhecer o nosso material, seguir a gente nas redes sociais aí que a gente vai postando
ideias, materiais lá Dicas. também, dicas e tal. Então, para você pai, para você responsável, para você aluno que está procurando um curso específico aí para estudar em 2023, procure a gente, entre em contato, que você com certeza não vai se arrepender. Ou então procure, se você não acreditar na nossa palavra aqui, entre em contato com ex-alunos aí, que você vai ver que as referências são boas, e como o Rodrigo e o Jefferson já colocaram, está acrescentando matemática agora no nosso curso, então vai dar um salto ainda maior para o nosso curso, porque, como o Rodrigo já colocou, vai acrescentar bastante, principalmente nessa parte mais de exata, que envolve física, química e matemática. São coisas que conversam ali muito de forma íntima, então vai ser E o professor Marco, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas é um professor sensacional. Quem conhece sabe, a referência dele é incrível. Doutor, né? Dá para se formar em doutor, já dá para ser doutor, então qualidade ele tem. A gente estava conversando há pouco justamente sobre isso, né? Titulação é importante, a gente preza muito por isso, obviamente. A gente tem aqui um cara que é mestrado, um cara que é mestrando, tem minhas especializações. Mas aí a gente sempre coloca o seguinte: a prática ela é a parte mais importante dentro desse processo. Tu conhecer o teu aluno, tu olhar nos olhos do teu aluno, tu bater um papo. Acho que o Alan sabe muito bem disso, dessa proximidade, que já foi nosso aluno, né, cara? Essa galera. E sabe que tu tá falando aqui com 3 professores, que é uma galera que ele vai dizer se a gente tá mentindo, se tá falando a verdade. Exatamente, né, Alan? Aí a gente tem essa proximidade, às vezes tá dando uma aula, mas dá uma quebra de gelo, tal, não sei o que, falar uma besteira lá, não sei o que, uma besteira legal, tal. Então, a gente vai levando justamente na mesma pegada do CDN. Deu nada assim, às vezes eu tô dando aula, quando eu vejo o negócio tá muito tenso, eu tô explicando lá soluções da vida, entendeu? Cara, sabe, eu acho que hoje em dia é até mais preciso, porque assim, a gente passou por uma pandemia mundial há 2 anos atrás, e foi muito difícil reconstruir, não só na área do ensino, na área da criação, mas em tudo, saca? E eu acho que essa conexão também do professor com o aluno também é crucial pra essa construção, né? Sem dúvida. E quando a gente diz isso, não é nem só pra jogar a conversa fora, é pra ter essa conexão, porque todas as pessoas têm dificuldades em algumas matérias. Eu tenho problemas imensos em matemática, em física, em biologia. Eu tenho problema pra caramba. Só que é uma questão de adaptação, de busca, saca? E quando eu falo que eu entendo isso, de fato eu entendo mesmo. Até porque, como o Jefferson colocou aqui, eu tive aula com os 3 já. Então, é uma experiência assim que é muito boa a gente ressaltar, sabe? Sim. Então, isso que vocês falaram sobre esses 2 últimos anos de voltas e conhecimentos, porra, eu acho muito importante, mano. Muito mesmo, porque tem muitas pessoas que antes da pandemia também eram muito ligadas, mas até eu senti aquela sensação de fim de mundo na época, sabe? Então a gente deu uma largada. Porra! Aí depois foi complicado. Muitas pessoas participaram de movimentos pra ajudar outras pessoas e tal. E teve umas que foram muito abaladas. Por exemplo, na pandemia eu fiquei gordo. Hoje em dia eu já tô bem menor, mas eu fiquei muito gordo, saca? Então foi muito difícil. Então, voltar pra isso é uma coisa que é difícil, né? Tanto pra quem aprende quanto pra quem leciona. Mas depois que aquilo é colocado no seu devido lugar, é melhor. E eu acho também que essa iniciativa de vocês, que já existe há muito tempo, só que agora vai vir com mais potência, né? A ideia é essa. Na verdade, quando a gente fala de vir com mais potência, é porque todo ano a gente vai tentar realmente fazer algo a mais pro curso. Fazer um diferente. Fazer um diferente. Oferecer, né? Eu com o Rodrigo, a gente conversa muito nessa linha de raciocínio, né? Da gente trazer algo. A gente já está pensando aí, por exemplo, todo mês ter algo diferente quanto aula, entendeu? A gente já tem uma pré-preparada assim mentalmente quanto já para o primeiro bimestre. A nossa primeira aula, se quiserem fazer uma visita lá, já estão convidados desde agora. Para lá o Rodrigo já apresenta métodos de estudo, entendeu? O que o menino tem que fazer mais, do tempo que ele precisa para estudar. A gente mostra lá como estudar, porque não é só estudar. Não, 20 agora tem o Jefferson lá que pode chegar, sentar com o aluno, bora fazer um planejamento de estudo, estou lá à disposição. A gente é do CDN para o aluno do CDN. Mas também quem quiser passar por essa experiência, quiser visitar a gente para entender tudo isso, como funciona. De vez em quando aparece lá, olha, Jefferson, vai ter esses 2 alunos vão fazer uma aula experimental. Aí, tal. Eu até falo assim que eu não gosto muito desse papo de aula experimental, né? Eu posso experimentar, tal, não sei o que, mas não, a gente tem certeza do que a gente mostra. Mas aí acho que experimentar para ele, não experimentar os professores, dele entender se ele vai chegar, se ele está realmente adaptado àquele ritmo. Entender o ambiente que ele está ali e tal. Porque eu te falo assim, porque já teve muito aluno que também entrou no CDN, viu o ritmo e se assustou.
Meu Deus, Tanto é que... tem um ritmo aqui, eu tenho um ritmo aqui. O importante que, né, é... o cara se sente meio impotente às vezes. Nessa questão do situação. ritmo, a gente já teve questões de aluno de primeiro ano se matricular e não conseguir, entendeu? Não é pela dificuldade, mas é pela intensidade. Sim. Inicialmente, quando a gente começou a montar... Tá, quem vai ser o nosso público? Cara, a gente não vai ter tempo. A gente tem que saber quem vai ser o nosso público. Era aluno que já havia concluído o ensino médio. E alguns do ensino médio. E hoje nós estamos com alunos de segundo ano já se preparando para o terceiro ano. Exatamente. Eles já entram, já sabem as porradas que eles vão pegar. Exatamente. E eu acho que esse ano nós tivemos, mais alunos que entraram do segundo, finalizando agora com a gente no terceiro. Então a gente já está observando isso, por quê? Porque, como a gente fala, a gente preocupa tanto às vezes com a questão metodológica e sistemática de como funciona o curso, que a gente até esquece de divulgar. E às vezes o aluno fala: olha, eu indiquei 2 amigos meus, estão vindo aí com vocês, aí vai aparecendo, entendeu? Então, a gente fazendo um bom trabalho, o investimento, talvez, na nossa divulgação acaba sendo até mais barata, porque o aluno mesmo fala, entendeu? Sim. O mesmo aluno fala, porque a gente, cara, isso também serve muito também de um combustível e incentivo para nós, porque a gente observa que há esse retorno em relação ao nosso trabalho, a esse retorno à nossa dedicação, entendeu? Nós tivemos alunos que elogiaram muito o nosso curso, em comparando, por exemplo, com outros em relação a La Belém. Porque vocês fazem isso? Quantos simulados vocês tiveram? 10, não sei o quê, entendeu? Teste de desempenho, como é que funciona? É o teu rendimento mensal. Entendeu? Esse nosso teste de desempenho é o acompanhamento da evolução do aluno do assunto que foi visto anteriormente. Então, a gente sempre acabou o assunto, aí vem o teste de desempenho do assunto que já foi visto. Exatamente. E para quê? Porque a ideia do aluno sempre ficar revisando. Isso fora os exercícios que a gente está fazendo ali, as aulas. Então, é um conteúdo muito intenso lá, e o aluno tem que entender isso, como o Rodrigo já falou. Não é colégio, não é um cursinho, né? É um curso específico, então ele vai se especializar naquilo, ele vai ter um direcionamento. Até tem um detalhe importante que a gente não comentou, que é assim, tem muitos alunos bons, com potencial imenso, mas ele ainda não tem um direcionamento legal, ele não sabe às vezes como estudar direito, Exato. Por onde ir. Então isso é muito legal, que a gente dá esse feedback para ele, vai por aqui. Não vai por aqui ainda não, segura um pouco, vai por esse lado primeiro, estuda mais isso, depois volta para cá. Aí tem aquele aluno que sente dificuldade, faz um simulado e dá aquela, tira a nota baixa, sente desmotivado, cara, calma aí, vai lá, tu tá indo no caminho certo, vai melhorar. E a gente vai dando esse feedback, a gente, como o Jefferson colocou, incentivo tem também, esse incentivo, a gente, às vezes a aula começa, como o Jefferson falou, 7 horas, né, à noite, às 19 horas, mas a gente está lá às 6. Então, às vezes, o aluno chega mais cedo para conversar com a gente conversa com ele, bate um papo legal para dar aquela motivação, sentir o clima, como já convidei lá, tem um ambiente lá que é diferenciado, tem um quintalzão lá bonito. Tem manga, pô. Te senta lá, come uma frutazinha. Então o pai pode ir lá também, te bate um papo. Mano, a galera entrando, metendo a mão na pipoca. A gente tenta também criar cria um ambiente legal. O aluno fala, cara, eu preciso ir pra lá. Exatamente. Então não, a gente... Não só pela necessidade do estudo, mas pela necessidade do bem-estar. O bem-estar. Sim. Entendeu? Isso é muito importante pra gente. Porque a gente realmente tem aluno que encara uma rotina muito pesada, de manhã, de tarde, de noite. Nós tivemos alunos graduados que voltaram para fazer Enem, tivemos alunos que passaram e voltaram porque eles sentiram a confiança, cara, eu posso, eu consigo. Entendeu? Hoje nós temos alunos que só estudam lá com a gente, entendeu? Eu só preciso de natureza para aumentar. Então, o que a gente pôde em relação a esse trajeto dos alunos, a gente vai estar ali para oferecer. E como o Jefferson falou, como o Rony falou, o objetivo maior do CDN é fazer o aluno realmente chegar preparado naqueles assuntos que são os que mais aparecem. Para isso, a gente sempre tem o foco, a gente sempre prepara o material com base nos assuntos que mais aparecem. E, cara, o livro do CDN é basicamente exercício, entendeu? Exatamente. A gente oferece mais de 1.200 itens atualizados, entendeu? Até mesmo porque nós temos
plataformas que contribuem, entendeu? Plataforma que onde tem essas questões, a gente baixa essas questões, a gente também tem cadastro em outros cursinhos online, entendeu? Para poder oferecer para os alunos isso. Então, tudo é planejado, as questões são niveladas, as questões, olha, essa aqui é exercício de fixação, essa aqui é uma questão mediana, essa aqui é uma questão difícil, a gente coloca que o Enem, ele tá um pouquinho, por exemplo, a prova do Enem tá um pouquinho abaixo da prova da FUVEST, da Unicamp. Que é muito base pra gente, né? Não é só aula de conteúdo, é o aluno né? entender toda a realidade, como funciona essa prova. Tem que ter estratégia, para fazer a prova tem que ter estratégia. Entendeu? Então, como a gente tá, por exemplo, basicamente no último ano, né, se tudo ocorrer, né, muita mudança em cima da educação, vai ter mudança de governo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pelo que tu espera, o Enem que a gente conhece hoje é basicamente esse ano, 2023, o último ano. Formato, né? O último formato que a gente conhece, com linguagens e humanas e redação, né, e natureza e matemática. Para 2024, né, a gente já está vendo como provavelmente possa ser esse modelo, que seja parecido com a aplicação da prova da FUVEST, mas tudo isso vai ser repassado para o aluno. Não, sem dúvida. Quando a gente olhou, por exemplo, esse ano a prova de 2022 do Enem, foi uma surpresa para a gente. Assim, o aluno não estava preparado? Estava preparado, sim. Porque se a gente pegar todos os testes, se a gente pegar todos os simulados, pode ter certeza que mais de 80% da prova estava ali. A gente não vai, obviamente, parar para fazer recorte, toda aquela coisa assim, não, porque estudar é uma caminhada, não é para dizer que é só a revisão. A revisão te potencializa tudo aquilo que tu estudou. Na revisão eu consegui. Na revisão ela dá aquela turbinada. Realmente, o Jefferson fez lembrar, o Rodrigo fez lembrar desses assuntos que eu já vim estudar. Porque não adianta, cara, eu posso lembrar de todo assunto aqui importante, vai aparecer todos os assuntos que eu te falei, mas tu não ouve um pré-estudo lá, um exercício, uma base legal, né? Uma base boa, tu não vai conseguir com a revisão realmente fazer. Mas esse ano a prova do Enem mudou. Ela mudou e mudou bastante. Ela veio muito mais específica. Quando tu fala, por exemplo, de química, ela veio pegando assim algo muito específico das substâncias quanto às suas funcionalidades, quanto às suas propriedades. Entendeu? Algo que não vinha caindo na prova. Então isso não aconteceu só com o item, aconteceu com vários itens lá, que o menino tinha que praticamente decorar o que acontecia, essa substância é isso e dessas propriedades para saber o que ia acontecer ali, sabe? Reações muito, muito específicas. Então, assim, eu acho que hoje o Enem, para 2024, ele já deu um pouco da sua cara já em 2022. Tá mostrando para onde ele vai, né? 2023, se a gente bater um papo, pode ter certeza que a gente vai chegar falando aqui, mudou realmente. Porque esse ano a gente já vem justamente adequando o CDN, certo, com as nossas aulas para essa nova realidade que o Enem vem apresentando. Então, assim, não é simplesmente a gente repetir o ano do que a gente ensinou em 2023, a gente vai fazer 2022, vai fazer a mesma coisa em 2023. Vai ter, obviamente, muita coisa igual, mas tu pode ter certeza que essa essência ela vai mudar pensando numa prova diferente que vem aí. Aí eu te falo, o menino vai lá, faz um simulado, o menino vai lá, faz um TED. A gente anuncia lá, olha, a gente tem um plantão de dúvida também. Então tu tem a oportunidade, Alan, por exemplo, de chegar, como o Rony falou, isso gera um incentivo incrível para o aluno. Porque ele chega lá... Às vezes é o que ele precisa, né? De 7 horas às 10. O Rodrigo fica num canto, eu fico no outro lá. O aluno chega, eu estou com dúvida em química. Ele senta só comigo. A gente praticamente dá uma aula particular para ele lá do que ele precisa. Entendeu? E esse ano vai ser muito mais intenso, porque a gente vai ter a mentoria de Química, Física e Biologia. Então, o aluno ele vai estar muito amparado. Eu sempre falo bem assim, ele só não vai realmente tirar as dúvidas dele, ele só não vai realmente estudar mais se ele não quiser. Mas a gente vai dar todo esse aparato para o aluno chegar lá. Tem um professor de Química para dar atenção, a gente já está pensando até numa estratégia que eu vou bolar com os dois, da gente ter algo assim muito particular, em relação do aluno ter um canal com a gente, olha, eu estou com dúvida disso aqui, ele já joga lá, olha, aí a gente já chega, tira a dúvida dele online, de uma forma online também, que é muito importante. Às vezes o menino não quer ir para um plantão de dúvida porque ele quer ficar na casa dele, o único dia, às vezes, que ele tem para ficar na casa dele. Sim. Mas ele pode mandar o item lá, olha, analisa aqui, me dá uma explicação, por vídeo mesmo, assim, fazer vídeo chamada, que a gente quer, assim, deixar muito disponível sempre o CDN para que os alunos possam sentir esse conforto de tirar sua dúvida, de conversar outros assuntos também. A gente é muito próximo nesse sentido, entendeu? E a gente vem com uma pegada cultural, tu pode ter certeza também esse ano aí bem bacana. Sim, a gente vem aí com umas paradas de uns filmes que a gente já tá, que a gente tá fazendo aí, é sério. Experimentozinhos. É sério, experimento, toda essa parada aí, porque hoje a gente quer realmente fazer
falar algo interdisciplinar é algo assim que já até está ficando um pouco mais velho, né? Já está ficando um pouco antigo. Todo mundo sabe a interdisciplinaridade. Mas o que é a interdisciplinaridade? Aí a gente quer fazer algumas coisas mais relacionado a algo que essa prova pode vir já, desse novo ensino médio. Sim. Entendeu? Do menino, por exemplo, tá se deparando, olhando com um filme lá. Pô, mas o Jefferson falou isso, o Rodrigo... cara, citou, o moleque né? Falou, comentou. O moleque tá estudando de uma forma leve. O Rony falou sobre o núcleo, sobre tal, separado. Então, a gente quer dar essa pegada pro CDN, pro moleque, entendeu? E também entender. Ele tá falando, Jefferson, tu fala que é uma aula tal de 19 horas a 22 horas de segunda a quarta. É só isso, CDN? Não, cara. É isso também que é o nosso objetivo. A gente quer quebrar também um pouco isso, sem perder a nossa pegada de ensino, sem perder a nossa pegada de estudo. A gente quer promover momentos diferenciados para esse aluno, para que ele se sinta acolhido, que ele sinta-se de fato, que ele entenda. Eu realmente não estou numa escola, não estou dentro de um cursinho, eu estou num específico e está fazendo algo diferente. E essa pegada, com certeza, esse ano em 2022 vai ter bem legal. Eu falo bem assim que o Rodrigo, ele é um cara excepcional nessa parte. Porque do nada assim, olha galera, vai ter uma pipoca hoje. Olha galera, hoje vai ter uma manga. Hoje vai ter... É sério, cara. Hoje vai ter um quiz, hoje vai ter um café e tal, não sei o que. A nossa última aula esse Mingau. Olha, dia de domingo, por exemplo, dia de sábado, perdão, quando tem aula, né, pela parte da manhã, a gente oferece um mingau para cada aluno. Um mingau não, a gente deixa o panelão lá. O mingau já sai mesmo, a gente paga lá. Faz um Halloween de vez em quando. Sério, então rola o mingau. Porque tu quer te sentir realmente assim, com aquela quebra de colégio, tu quer te sentir naquela quebra de um cursinho. Sim, né? A gente quer sair desse metodismo de escola. Não estou falando aqui em detrimento em qualquer escola quanto à sua formatação, porque toda escola tem que ter sua seriedade, tem que ter sua organização, tem que ter a sua cobrança. Mas a gente quer dar essa válvula de escape para esse aluno nesse sentido, para que ele realmente possa, hoje já fiz a minha obrigação quanto escola, vou continuar com a minha obrigação, mas de uma forma mais leve, muito mais tranquila. Pois é, né, para dar essa diferida, né, porque o aluno, às vezes, nem tem tempo, às vezes tem alunos que passam a maioria do dia fora, quanto alguns profissionais, né, às vezes até mais, inclusive. Aí, para dar essa diferida, tem que ter esse toque, né? Como tu falou, esse viés cultural. Sim. Pode ser simples, mas pra mim é genial, mano, esse bagulho. Não, pô, porque tu chega lá, por exemplo, no aula 19, chega lá 19h40, tá rolando uma música lá de boa, entendeu? Tá tocando uma música, o Rodrigo já tá dá aquela relaxada, senta lá no quintalzinho, conversa com o professor, toma uma mangazinha. Como tu falou, tem um espaço lá, vamos considerar que aqui seja o nosso quadro, aqui essa parte seja da sala, e tem um espaço imenso aqui, fechado lá, com várias árvores, o pessoal pode ficar sentado lá, conversando, pegando manga lagartixa. Quebra mesmo. Não, quebra. Se tu vê assim, o espaço ele é muito encantador, sempre falo isso, porque é muito aconchegante. Sim. Né? Porque tu não tem 4 paredes. Porque não tem a 4ª parede. Só são 3. Só são 3. O fundo não tem, porque ele é aberto. Não é mato, é um quintalzão assim lá. mesmo. É sério, onde tem lá. Aí o Rodrigo dá uma aula de botânica enviado. Vai lá, pega as plantas de lá, traz pra dentro. Ele não deixa, esse bicho não deixa nem matar as baratas de CDN. Exemplo em tempo real ali, não, mano. Ele chega lá, não faz isso. E o interessante é que a gente... Rodrigo, se acontecer, o Jefferson falou que às vezes o aluno pode chegar, tu vendo uma música e tal, se for o Jefferson, sempre vai tocar o Nothing Else Matters. Exatamente. Pode crer. É interessante que... Mas esse aqui que é o cara do Rock na Veia. Quero essa onda. Não, é sério. É interessante que a gente consegue manter esses momentos de uma forma organizada. Não vira baderna, entendeu? Não vira... Entendeu? Até tem alguns alunos que às vezes eles ficam meio retraídos. Ei... Vocês vão dar aula hoje? Porque geralmente na última semana a gente tem porrada de aula. É todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta. Mas Rodrigo, o aluno vai pagar, mas não. Tudo oferecimento do curso, entendeu? A gente sempre fez isso. Semana de natureza, vocês vão ter aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Essas serão as aulas, esses serão os assuntos. Porque também a gente quer também dar a oportunidade do aluno poder se organizar. Cara, eu já sei esse assunto, então eu vou estudar agora matemática, eu vou estudar agora um pouco mais desse outro assunto. Eu acho que eu não vou hoje, porque a gente também dá a oportunidade do aluno se organizar. A gente não pega só a responsabilidade, mas a gente coloca essa distribuição, porque, olha, eu sei a parte que eles estão fazendo, eu vou fazer a minha, senão a engrenagem não rola, entendeu? É interessante que também a gente fala, eu deixo muito claro, olha,
tu tem que incorporar qual é a nossa sistemática. Por quê? Porque o resultado vem com 2 a 3 meses, como o Jefferson mencionou. Tivemos uma aluna que ela tirou das 45 questões, primeiro simulado, 9. Eu vou desistir, não quero, isso não é para mim. E a gente foi tudo, olha, simulado, que fique muito claro isso para todos os alunos. Os simulados. Nem que tu não faça CDN, né? Nem que você faça CDN, tá? Mas simulado não é a tua nota do Enem. Simulado é para você saber onde você errou. De 45 questões, tu acertou 44, a gente vai atrás. Por que tu errou uma? A gente não vai pensar. Porque o simulado é isso, é treino. Simulado é para você saber onde que você errou e aonde que você vai melhorar. Porque por mais que você tenha tirado 44 questões, o importante muito é você saber. A gente quer que o aluno vai errar. Entendeu? Não tem como. O aluno erra. Mas o grande diferencial é a gente colocar assim, onde foi que tu errou, porque tu errou, foi isso, isso, isso. É por isso que tem uns plantões de dúvidas pós-simulados. Entendeu? O nosso objetivo, ele é uma coisa que parece tão simples, entendeu? Mas que tem uma grande dificuldade que eu falei com o Jefferson, cara, a gente precisa também de alguém que pense com a gente dessa forma de física. Aí entrou o Rony, entendeu? Então a gente vive esse mundo de vestibular, entendeu? O Jefferson veio com uma experiência muito boa de Castanhal, com os cursinhos de lá, o Rony também, entendeu? E eu já tinha muitas dessas ideias, o cérebro fica fomentando, só que precisava, da que a gente fala, né, da trindade. A gente fala da trindade para poder isso, porque... Quais são as frases mesmo lá, tu lembra? Porque quando a gente fala organização, 2 pontos, a trindade, né? A trindade. Né? Atenciosamente. Atenciosamente a trindade. Então, por exemplo, o Rony, o Rodrigo, para cada um tem sua frase de acordo com o seu cientista predileto. Nada se perde, nada se cria. Como é a tua lá? Adapta-se às mudanças. Não, tem qual é a tua do Isaac Newton. Entendeu? E, claro, né? Obviamente, esse aí não é um mundo de 1000 maravilhas, né? A gente debate muito. Quando não bate ideia, ei, quem te acha que vai fazer isso? Mano, não vai dar. Cara, mas eu acho que não vai dar. E a gente tem esses momentos também, né? De atrito. Forte, Tem um momento de atrito, só que a gente sabe lidar com uma parte de crítica construtiva, entendeu? Obviamente, manter uma harmonia lidando com a educação é uma coisa realmente que é complicado a gente poder lidar todo dia. Lidar com educação, lidar com diversidade, entendeu? Se a gente não conseguir observar isso, a gente não consegue poder, né, preencher as lacunas das dificuldades. Porque pode ter um aluno que ele tem aluno que não tira dúvida, ele quer confirmar se está certo. E tem aluno que não entende o raciocínio. Então não tem como a gente aplicar uma versão metodológica para todo mundo na sala. Isso. E é por isso que a gente faz o acompanhamento diagnóstico. O teste de desempenho facilita a nossa vida, entendeu? Então, e os nossos simulados, né? Nossos simulados também a gente consegue chamar a atenção. Olha, tu acertou 14 de biologia, acertou 14 de química e acertou 7 de física. E isso a gente está observando, já tem 3 simulados. Não. Beleza. Isso já tá acontecendo 3 simulados. Então, é o momento de você começar a revisar mais questões de física, pega o teste de desempenho, vê as questões, e aí você já dá uma aliviada em biologia. Por quê? Aí o aluno chega balanceado. Ele não chega torto só para uma área, entendeu? Então, a gente deixa muito claro, né, que estude pouco o que você sabe muito, estude muito o que você sabe pouco. E a gente vai muito trabalhando nessa pegada, entendeu? Eu realmente estou trazendo um pouquinho mais de qualificação para as aulas de biologia, devido dos cursos que eu estou fazendo. Eu observei que a prova do Enem esse ano ela veio muito sobre o aluno entender a realidade de saúde e meio ambiente. Caiu questões sobre exames de PCR para fazer exames de Covid, caíram sobre estratégias de poder amenizar problemas ambientais. Então, se eu falar para o aluno, olha, ecologia é o estudo do meio ambiente, a relação dos seres vivos entre si. Como que isso vai estar relacionado a uma prefeitura que não faz uma construção de um esgoto direito? Entendeu? Quais são as consequências? Quais são as consequências? Né? Então, como que eu posso relacionar isso? Né? Aplicar. Então, é essa pegada mais cultural que a gente vai trazer. Entendeu? Então, a gente vai isso vai ser tudo colocado nos primeiros dias de aula. Estrelar vai rolar, né? Vai. E é importante, negro no passado. É importante também, eu deixo também claro para os alunos o seguinte, cara, não espera. Mesmo que você tenha certeza que tu vai passar, principalmente se o teu curso é concorrido,
Não espera resultado. Por quê? Porque o resultado do Enem vai sair lá pro final de fevereiro. Janeiro, fevereiro e março são meses cruciais, porque geralmente é o período que a gente trabalha a base. Entendeu? Então não adianta você ler um livro, querer ler um livro se você não sabe o alfabeto. Não adianta você querer entender genética, entender ecologia, se você não sabe bioquímica, citologia. Entendeu? Não espere. Tá? Por mais que você seja aprovado, tenha certeza, comece a estudar, pega uma mentoria, resolva exercício, não perca tempo, porque nessa vida de vestibular, como o nome é um processo seletivo. Sem dúvida. Entendeu? Entenda a realidade que você está vivendo, porque no mundo de vestibular é realmente que melhor se prepara é o que consegue passar. E a gente está para oferecer a melhor preparação em química, biologia, física e agora matemática. Cara, a gente olha assim, determinadas coisas na CDN que a gente se surpreende durante 3 anos, né? A gente fica olhando assim, a gente conseguiu produzir isso, a gente conseguiu formatar isso, que a gente tem aluno, por exemplo, se a gente chamar para ser monitor, ele consegue ser monitor. Bate de frente na resolução com a gente. Sério, cara. Então, assim, isso gera até um pequeno desconforto, porque às vezes o menino tá lá com a gente pega, bora resolver isso aqui, bora lá. E chega às vezes com um professor dele que tá lá no cursinho, chega com outro professor, mas não é bem assim, ele e o moleque já fica assim meio balançado, sabe? Sim. Já passamos por muitas situações que nem essa aí, nesse sentido, de ter alunos, tinha uma aluna lá que a gente ficava na expectativa, todo simulado, que ela tirava simplesmente, cara, de 43, 44 pontos. De 45, né? De 45 era um absurdo. A menina era um absurdo. Máquina. Um absurdo. E a gente tem quase certeza que ela vai ter uma aprovação aí em medicina, que ela vem tentando já, entendeu? E ela foi, assim, por exemplo, procurar onde ela estava errando, porque o CDN para ela conseguiu suprir. Sim. Ela fez 2 anos de CDN com a gente. Entendeu? Ela veio, ela já tinha uma base, mas ela tinha as suas dificuldades em química, física e biologia. Mas o CDN conseguiu suprir tanto ela, que ela conseguiu perceber que a maior necessidade dela naquele momento já não era mais química, física e biologia. Já eram outros assuntos, como a parte lá de humanos. Se perguntar hoje o que faz o aluno perder uma nota dentro do Enem, no caso de baixar a nota dele, não é mais natureza hoje. Hoje o menino se perde mais na prova de humanos. Já, mas a história, todo mundo sabe história, todo mundo sabe geografia, todo mundo sabe lá sociologia, filosofia, mas a relação que é feita entre essas disciplinas para se falar de ciência humana, porque a gente trabalha ciência da natureza. A gente não trabalha somente química, física e biologia, entendeu? A gente tem uma aula, por exemplo, que a gente fala das habilidades e competências do Enem, onde a gente pega um item que ele explica biologicamente, eu explico quimicamente, e o Rony vai lá e explica fisicamente. Às vezes o mesmo item resolvido de 3 formas diferentes. Com olhares por exemplo, diferentes. Energia e matéria. Energia e matéria. Muita gente, energia é física, é química, mas tem tudo lá na biologia. Exatamente. Dá pra ir para todos os lados. Então, o menino olha assim, mas aí vamos trabalhar desse formato, ele começa a ver que, na verdade, a química, a física e a biologia, ela conversa muito entre si. E a gente quebra muito esse paradigma dentro do CDN. A gente consegue fazer muito isso, né? De ter alunos realmente, como o Rodrigo falou, que tem 9 pontos e quando eu vejo já está chegando lá no seu 35, 40. A gente tem um aluno que tinha essa situação, mas ele não era muito de reclamar. Ele pegava as porradas dele e ia lá, foi fazendo. E os últimos simulados dele saíram de 40, 42. Então, assim, é treino, não adianta. Falar bem assim, é muito exercício, o muito exercício é a mesma coisa. Eu cara, sou péssimo em futebol. Mas se tu me der uma bola, colocar uma trave ali, o meu primeiro chute com certeza vai ficar muito longe da trave. Mas se eu ficar o dia todo chutando, eu vou saber qual é a parte do pé que eu tenho que chutar, como eu devo me posicionar, a força que eu devo utilizar, entendeu? A direção, como eu vou posicionar meu corpo. Então, é isso que esse daí faz. Perfeito. Qual é a parte do pé que tu vai utilizar, como é o formato do teu corpo que tu vai ficar para te fazer o teu gol. Isso que a gente quer. Ó, galera, pra quem Olha aí, tá vendo, outro membro do Pod Nerd, que inclusive também é professor de biologia, se formou há pouco tempo. Então, assim, o CDN ele vem muito com essa formatação realmente de dar essa pegada, né? E fora que a gente acaba construindo com os alunos tipo uma família, entendeu? De escutar, de conversar, de fazer, entendeu? É isso aí. E, mano, assim, vocês falaram sobre todos esses fatores, né, que ultimamente aconteceu e que vocês estão planejando melhorar, né? Sim, sim. Uma dúvida que eu tenho, uma dúvida pessoal e profissional, sobre a nova adaptação do Enem. Como vocês acham que o CDN pode encarar? Cara, se eu for falar
por exemplo, se eu for falar se eu for falar hoje de Enem 2022, a gente vai precisar fazer sim adaptações por alguns itens que já apareceram lá esse ano para a gente, muito mais específicos, muito mais, como eu falei, falando de propriedades muito mais de substâncias, de processos, entendeu? De pesquisa que o aluno vai precisar realmente saber mais. Mas falando do ensino médio com essa perspectiva, é uma interrogação muito grande. Porque quando a gente tem novo ensino médio, a gente pega, por exemplo, alguns materiais didáticos aí, que a gente tem material didático A, B, falando aí de grandes materiais, entendeu? Bernoulli, como a gente tem o do SAI, como a gente tem o do Poliedro, tem um outro, cara, que eu tô esquecendo o nome também. Que é o SAS. Tem um SAS também, que é muito bom, né? Quando a gente olha esses materiais, eles nunca deixam de fora aquela ideia. A gente vai ver esse assunto, por exemplo, aqui de física, ver lá sobre o sistema solar. Ele vai explicar o sistema solar, a gente vai continuar explicando o sistema solar, mas a gente vai fazer muito mais relações do que pode ser indagado com aquele aluno. Por exemplo, um problema de uma tempestade solar. O que isso pode gerar com uma frequência, por exemplo, nos televisores ou nos celulares? O aluno está preparado realmente para as situações como o Rodrigo falou. Está preparado para as situações que aparecem no dia a dia dessa problemática. Os famosos entendeu? Estudos de caso. Exatamente. Então, hoje, quando a gente fala de novo ensino médio, tu tem lá a famosa... tu tem os itinerários formativos, né, com as suas eletivas, e tem a FGB, que é a formação geral básica. A formação geral básica continua sendo aqueles assuntos, química, física, biologia, literatura, sim, continua sendo esses assuntos, porque esses assuntos serão necessários para te aprofundar ciências. A ciência da natureza, as ciências humanas e sociais, que não é mais ciências humanas, humanas e sociais, a linguagem, entendeu? Hoje em dia é uma perspectiva, porque hoje o novo ensino médio não atrapalha, né, na FGB a redação. Como é que vai ser o Enem? Vai continuar tendo redação? É uma interrogação. É uma interrogação, porque não tem como cobrança, sim, na FGB, no caso, sendo obrigatório, né, a redação. Mas tu pode inserir ela dentro de uma eletiva lá para que o aluno continue trabalhando. Porque vai ter novo ensino médio? Vai. O novo ensino médio está sendo inserido, sim. Segundo ano, agora 2023, do novo ensino médio. O que a gente já viu da experiência nossa de professores que nós trabalhamos aqui quanto no novo ensino médio, o que eu vejo que não vai ter uma mudança tão drástica. Eu amo a prova do Enem, estou te falando. Eu amo a prova do Enem nesse formato. Eu não gosto do tempo que a prova do Enem acontece, porque eu acho ela desumana. Entendeu? 2 domingos, todo aquele tempo. Às vezes tem aluno que não passa, não pelo fato de não ter o intelectual, não ter o cognitivo suficiente para conseguir fazer aquela prova, mas ele não consegue administrar tempo, ele não consegue administrar psicológico para fazer uma prova, entendeu? Mas com o novo ensino médio, vem mudanças? Vem. Mas tu perceber, a gente vem quase com aquela... A gente está conversando, né? Que tem natureza quase em todos, né? Uhum. Tem natureza em quase todos que tu for fazer. Então vai rodar e a gente vai ver que vai ficar no mesmo frigir. Mas a gente só pode dar uma ideia maior quando vier a primeira prova ou quando o MEC dá uma matriz de referência para a gente. Eles precisam. E eles precisam rápido fazer isso. Porque o novo Enem é no final de 2024. Então é um ano que a escola tem para se adaptar. O modelo como vai ser. O modelo como vai ser. O formato pedagógico dessa prova é muito importante. Se vai ser em 2 dias ainda, né? Entendeu? Se vai ser em 3 dias. Uma pergunta aqui, tu falaste agora do formato, né, de ser 2 domingos, tu acha que prejudicou ou beneficiou os alunos? Porque assim, eu lembro que quando eu fazia era sábado e domingo. Isso, 2 dias seguidos, né? Sim. Eu falo isso quanto à questão do tempo, porque tu passa 5 horas e meia numa prova e tu passa no outro 4 horas e meia, né? Tu tem 1 hora só de diferença. Então, assim, tu tem 3 minutos em média para te fazer o item. Esse tempo que eu correlaciono. Obviamente que houve essa melhora fazendo 2 domingos consecutivos aí, né? No caso, domingo, 2 domingos dentro que sem dúvida acontece, isso melhorou, né? Isso sem dúvida melhorou. Mas o tempo ainda que se tem, o formato do número de itens que se tem lá, eu acho que ainda é pouco tempo para o aluno. Entendeu? Por exemplo, quando tu pega uma prova de ciência da natureza, tu tem 45 itens de misturar lá de química, física e biologia, e tu tem 45 itens de matemática. Então, o que a gente já percebeu na estratégia do aluno? Que ele precisa acelerar muito a ciência da natureza para ter um tempo legal na matemática. É esse tempo que eu falo. Entendeu? E não adianta, o aluno fica sobrecarregado. Uma semana não é suficiente para ele descansar.
Fora que tem o psicológico. Tenta imaginar, tu vai fazer a prova no primeiro domingo, linguagem humana, redação. Tu não fizeste um dia muito bom, primeiro domingo muito bom. Tu vai com uma pressão enorme para o segundo dia, porque tu precisa compensar. A nota do Enem ela é feita de uma média dessas 5 áreas. Redação, humanas, natureza, linguagem e matemática. Tu faz a média, então tu precisa compensar. A gente sempre fala, a gente bate muito na tecla lá no CDN. Estuda a redação é importantíssimo, mas não é importante tu ficar tirando 1000. Porque o aluno acaba focando só no 1000 da redação, e esquece os outros que tem lá. Porque se for pegar hoje quanto TRI, o único 1000 que existe é para redação. Não tem quase 1000 para as outras áreas de conhecimento. O único 1000 que aconteceu, não lembro muito bem o ano, foi em matemática. Teve um ano que ultrapassou 1000. Entendeu? Por causa da dificuldade dos itens que apresentaram lá. Ou seja, então tu tem que ter um equilíbrio, como o Rodrigo falou. Tu tem que ter uma balança entre todas as áreas de conhecimento. E isso às vezes tu não consegue porque tu vem com uma pressão daqui para o outro final de semana. Isso, o tempo, ele é fundamental. Hoje, quando a gente trabalha no nosso simulado, a gente pensa muito no tempo. 3 horas. 3 horas. E tem aluno que o aluno começa com não deu tempo, mas quando chega lá pelo 7º simulado, 2 horas e meia, 2 horas. 2 horas tá fazendo. É treino. É uma forma, não é pra tipo assim, para sanar esse problema relacionado ao tempo, mas é para ele já chegar maceteado. Ele já sabe por onde começar, ele já sabe, cara, essa questão vai exigir mais tempo. Ela é difícil. Então, eu posso me dar o luxo de errar, porque eu tenho que acertar as fáceis. Entendeu? Tem que ter uma organização didática que a gente fala. A estratégia que a gente estava falando anteriormente. Tanto é que alguns alunos que não faziam o CDN até vieram me perguntar: Rodrigo, tu viu? O que foi, mano? Não caiu biologia. Como assim? Tem 16 questões de biologia lá. Muitos alunos não sabiam identificar no item aquela questão é de biologia. Não, aquilo é química. Mas estava falando de catalisador. Sim, a enzima é um catalisador. É um catalisador. Então, tipo assim, estudar o conceito, entendeu? É uma coisa que a gente sempre vai ter, mas o aluno entender a realidade, a aplicabilidade, é uma coisa que a gente... Eu com o Jefferson conversamos muito, cara, a gente tem que... É isso que tem que fazer. Essa é a principal ferida que não cicatriza. Aplicabilidade. E isso eu não falo só aqui muito em Abaetetuba, mas eu também falo dos outros cursinhos que eu já dei aula, que eu já fui monitor, que eu já dei um aulão, entendeu? Então a gente poder fechar essa ferida é a melhor coisa que a gente tem, porque o aluno vê a realidade. E é como eu falo, o CDN tem 2 anos, e nesse momento que a gente já tem essa visão, essa possibilidade de mudança. Sim. É muito provável, de acordo com os principais esboços que o MEC falou, que provavelmente o Enem ele seja a cara da FUVEST. Uma primeira prova, que é o FGB, com todas as disciplinas, diminuindo o número de questões, como era, por exemplo, uma prova da Federal, 56, entendeu? Uma da UEPA, 54, 60 e pouco. Saudade de Prise. Exatamente. E tu só passa para a segunda fase. Tu só passa para a segunda fase se tu atingir a nota na primeira. E a segunda fase é subjetiva. Específica, bem mais específica. Eu falo para vocês o seguinte: isso é uma incógnita muito maior. Não estou defendendo o lado político aqui, pelo amor de Deus, mas não, porque a gente vem com um novo governo. E a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele quanto à educação, quanto ao novo ensino médio. Porque se a gente for pegar, por exemplo, algumas escolas quanto nível público, a gente não tem a inserção ainda do novo ensino médio de uma forma realmente efetiva. E como você vai se fazer um processo seletivo que é principalmente pensado para o ensino público, se não tem? Então, assim, com certeza vai se colocar na mesma discussão para ver como vai continuar sendo. E isso já é constitucional. Então, é todo um trabalho, toda uma pesquisa. O novo ensino médio não foi feito da noite para o dia. Ele foi um pouquinho apressado. Sim. Mas ele não foi feito da noite para o dia. Se tu pegar a BNCC, ela foi lá trabalhada com os caras. Então, só para te ter ideia, teve pesquisa até com a questão americano, Nações Unidas, questão de saúde, tudo isso foi pensado, porque realmente hoje tu pega a BNCC, tu tem lá os 10 eixos temáticos, né, mas tu tem principalmente o socioemocional muito pesado ali. Então, tu tem a questão do cognitivo, mas também tu tem o teu emocional muito envolvido hoje. Por isso que hoje, no novo ensino médio, tu tem um famoso projeto de vida que ele tem que ser visto pelo menos em um dos 3 anos do ensino médio. Não precisa ser nos 3, em um dos 3 anos que acontece, né?
Então, essa prova, e aí? Como é que tu vai cobrar um projeto de vida no vestibular? Se é que vai cobrar. Se é que vai cobrar, entendeu? Já que tu tá lá falando tanto de uma BNCC que se trabalha a questão do socioemocional, tu pode sim cobrar, mas como tu vai interpretar o emocional de uma pessoa? Em uma prova, né? Quantificar Exatamente. isso, Como dando uma tu- nota. Hoje eu te falo que a minha maior preocupação é justamente a isonomia do processo. A minha maior preocupação. Porque o Rony tá aqui resolvendo lá uma prova, tá? Mas esse menino aqui tá certo, o comportamento correto para essa situação que ele colocou é essa. Mas quem é o Rony para dizer que o comportamento daquela pessoa é o correto para aquela situação? Se às vezes ele tem uma cultura, se ele tem um acesso de informação totalmente diferente. Então, o Enem, para 2024, ele vem sim com algumas incógnitas. Porém, algumas bases, a gente tem certeza que hoje, com o que a gente trabalha, a gente vem trabalhando ainda muito coerente com o que vai aparecer ali. A gente, obviamente, já vem com essa questão da aplicabilidade, que a gente vai fazer muito, a gente tem certeza que vai cair bastante. Mas esse lado, vamos dizer assim, das eletivas, da parte realmente flexível do currículo, dentro do novo ensino médio, é uma incógnita muito grande como vai ser cobrado. Entendeu? É uma incógnita muito grande. Por exemplo, tu tem uma eletiva aí onde tu vai falar, por exemplo, tu vai ter uma eletiva sobre botânica. Vai cair só botânica? Ai, eu odeio botânica. Não, é sério, vai cair só botânica? Não é botânica, não é o fato de a gente falar de botânica, é pegar todo o teu conceito que tem de botânica e colocar em prática dentro daquela eletiva. É esse Como detalhe. colocar em prática? É como colocar em prática. Tem um exemplo muito... Dessa prova agora, vocês estão falando, eu lembrei de uma prova, de uma questão de física, justamente dessa que a gente falava sobre o buraco negro. Uma questão lá, estou falando sobre buracos negros, e aí tu vai falar, pô, a gente estuda isso num currículo da disciplina física. Cara, se tu for procurar lá, assim, vamos lá, tem um capítulo falando sobre isso. Claro que tu não vai encontrar isso. Talvez tu encontre um capítulo falando sobre gravitação, que é uma forma mais ampla, mais grandiosa da coisa e tal. Mas aí tem que ver aquele assunto, né? E aí tem uma parte mais específica lá que fala sobre as leis de Kepler, como se desenvolveu ao longo da história e tal. Mas aí tu tem que direcionar para isso. Como é que eu vou aplicar essas leis em uma coisa que está se falando mais atualmente? Por que ele cobrou buracos negros agora? Por que ele não cobrou antes? Porque agora está se identificando muito mais. Hoje tem uma pesquisa muito maior sobre isso. Hoje a gente consegue fazer uma imagem sobre o buraco negro, que não conseguia fazer antes. Então a tendência é mais o cara cobrar para esse lado. A gente tem um telescópio lançado recentemente agora, que, enfim, foi um marco para a ciência. Então isso provavelmente vai ser cobrado aqui esse ano, o próximo ano. Como isso vai ser cobrado, como as imagens, Covid. Então o cara tá ligado com o que está acontecendo, e aí vem da nossa habilidade, nós professores, como tutores lá, saber pegar esse assunto e jogar, é isso aqui, olha para cá, olha com mais carinho para esse lado, pensa que e a gente trazer isso também, porque às vezes fazer a tradução do conhecimento científico e colocar isso para o aluno entender, isso é papel do professor também. Então, pegar esse lado, por exemplo, nesse caso que estou falando de buraco negro, pegar esse conhecimento e colocar para um aluno de uma forma não mais simples, mas de uma forma que ele consiga fazer um link, fazer uma ponte entre o conhecimento mais apurado e a aula ali, para ele conseguir aplicar aquilo numa questão. Então isso é importantíssimo. Tem que ficar esperto nisso, tem que ficar muito esperto. Isso é uma tendência para o novo Enem. Ele pode fazer isso. Agora, também uma coisa que eu gostaria de acrescentar, já que tu fez essa pergunta, o novo Enem ele pode vir também, nessa segunda fase que o Rodrigo estava falando, ele pode vir de uma forma muito mais específica. Então, a primeira é como os vestibulares mais ali para o Sudeste dividem, né? A primeira parte, mais conhecimentos gerais, que aí vem tudo, e aí depois a parte mais específica. Eu vou fazer o vestibular para medicina, então a tua prova para medicina agora na segunda fase vai vir específica para medicina, vai vir muita ciência da natureza, vai vir muita biologia. Nessa parte aqui que eu falo, que o Jefferson estava falando, de acordo com o curso que tu vai escolher, tu vai fazer a primeira prova, que é geral, e naquele curso vai ter só algumas áreas que tu vai fazer. Exatamente. Por exemplo, eu escolhi engenharia química, já não cai humanas. Sim, só vai cair natureza e matemática. Já não... Por isso que a gente fala que quase todos têm natureza. Acho que o único que tem é direito, que não tem natureza científica. Direito, algumas partes da licenciatura destinada a humanas. Linguagem. Mas olha, por exemplo, alguns cursos que em crescente, a parte de psicologia, a parte de medicina, toda saúde, a parte médica, toda a parte de engenharia. Toda a parte de engenharia saúde. tem por quê? Por causa da biologia. E a parte de engenharia química e física. E a parte de farmácia, de medicina, da parte de saúde. Química, biologia. Química e biologia. Entendeu? Então, vai transitar nessas áreas ali e vai estar como eixo a ciência da natureza. Alô, por exemplo, esse ano saiu uma notícia, né? Não sei se vocês viram, acho que assistiram na Globo News, que antes a gente não conseguia ter
energia útil de uma fusão nuclear. E hoje a gente consegue. Então, por exemplo, a gente gastava muito mais do que recolher energia. Hoje a gente já consegue fazer um domínio da fusão nuclear, onde a gente consegue ter energia útil, ou seja, aquela energia que a gente pode transformar em trabalho. Perfeito. Certo? Então, hoje a gente já consegue ter uma mudança. É uma notícia importantíssima que quando tu vai levar para uma aula, tu já tem que falar lá em radioatividade em fusão. E tu já tem que mudar a tua explicação. E aplicar. Mas por que aplicar? Porque a gente vai falar lá, por exemplo, de uma usina nuclear. Entendeu? Sim. Por exemplo, quando a gente está mostrando aqui, eu estava, por Ferrar, exemplo, então, olha, já. o aluno, ele precisa entender, porque ele precisa ter essa aplicabilidade, porque quando tem uma mesa dessa aqui de mármore, ele jamais pode limpar essa mesa aqui com uma substância ácida. Então ele vai corroer ela. A pessoa que não tem conhecimento, pega lá uma substância ácida, um produto de limpeza ácido, vai começar a passar, ela vai de um pouco a pouco, ela vai perdendo a sua tonalidade, vai começando a ficar mais escura. Então, esse é o objetivo do novo ensino médio, é que o aluno saia, pelo menos, do ensino médio, entendendo o meio que ele vive, tendo a certeza do que ele quer fazer sem arrependimentos. Exatamente. Ou muitos arrependimentos. O cara vai terminar o ensino médio, vai matar uma pessoa e no lugar de jogar um ácido, vai jogar uma base. Aí ele vai ficar bravo. Aí ele nem fez CDN, não assistiu Breaking Bad. Exatamente. Não é verdade? Sim, metendo, já que eu já me meti aqui, saudações aqui, quem tá falando é Márcio Marucho Lovato. Eu cheguei agora, eu tava resolvendo os problemas da universidade. Faz parte. O que acontece, mano? correria. Documento, correria, bagulho doido, atraso, e é isso, cheguei agora. Pra coincidir com o assunto que a gente falou, é aluno também que trabalha muito, às vezes tem tempo ocupado, né, O cara? Rodrigo deu uma aula de botânica aí, mano. Cruz credo. Tava te esperando. Que bom que eu não estava aqui, eu não suporto botânica. Eu sei que eu participei de um projeto que nós desenvolvemos um livro de ensino de botânica para universitários. Sério? Sim, cara? lá na UEPA. Aí, cara, foi muito bacana, só que pra mim, negócio de estudo de botânica não é comigo. É muito ano. Eu pego... Olha, então a gente vai fazer um eu CDN pego a superior. Vai sair. Eu pego a flor, eu abro a flor, Cara, mostro pra galera. Eu penso da seguinte deu forma, certo. se as plantas estão aí, deixa elas viverem em paz. Negócio de vegano não dá certo. Princípios ativos de medicamentos que aliviam a nossa... Eu tô cursando farmácia agora. Então, tipo, quase tudo que eu estudei no meu curso de biologia, que é Ciências Naturais com habilitação em biologia, então eu tive Química 1, 2 e 3, Física 1, 2 e 3, Biologia 1, 2 e 3. Cara, tudo que eu estudei, eu tô aplicando no meu curso. É maravilhoso. Importante. Eu tava dando aula para um pessoal aqui no Pedro Teixeira e eu tava dando aula tava substituindo o professor de CFB. E, cara, falar sobre bioquímica é uma coisa muito estranha, porque como eu fiz a aplicabilidade, eu consegui aplicar a ideia de bioquímica, tanto na universidade, em uma universidade quanto em outra, eu consegui encaixar aquilo para eles, tirava dúvidas, bioquímica, que coisa é essa? Esse parceiro aqui, ele está fazendo até uma especialização em neurociência, é isso, Rodrigo, que tá fazendo? Não, eu tô fazendo em perícia. Eu vou fazer a minha em alguém, farmacologia aplicada. Mas a perícia biológica é Bicho, perícia biológica é muito bacana. Olha, por exemplo, isso, como o Rodrigo é um incentivador muito bacana da gente, né? Ele fala, galera, bora estudar, bora fazer diferente. É muito bacana essa parte dele. Hoje eu faço uma especialização em química analítica aplicada. Porque o que mais cai na prova do Enem é a parte do segundo ano, é a parte da química analítica. Mas a gente vai ensinando aquele sumo lá, soluções. Então vai ensinando a conta de soluções. E a aplicabilidade de soluções, onde está. A gente vai olhar, esse ano vai ter que mudar. Cai muito, esse negócio de pH, soluções, ácido, coloração. Entendeu? Sim, Toda coloração. essa situação. O pessoal pega uma... Não entende? Como é que eu posso mostrar numa sala o que é um pH ácido, o que é um pH básico? Bicho, eu consegui utilizar uma flor, eu macerei aquele negócio louco, coei e fui colocando em uma banca de coisa dentro de casa. Eu usei a Ixoria chinensis, aquela florzinha que o pessoal tira o néctar. Aquela vermelhinha que sempre ornamental. tem em jardim, aquela ornamental. Aquela que tem lá no lado de casa. É aquela Ixoria chinesa que o pessoal fala. Bicho, esse negócio aí eu levei pro colégio, levei pra universidade. Aí tu medisse determinado pH, mudança de cor e padronizou, pronto. Coisa bonita, pessoal. Mas é isso que é o nível superior, é pesquisar para padronizar
né, provar, obviamente, matematicamente algumas situações e dizer isso funciona dessa forma, é ciência, né? Conseguir mostrar Não é, isso pelo amor de Deus, numa não quero sala criar de polêmica, aula. você tá Conseguir mostrar isso numa sala de aula é muito da hora. Poxa, sensacional. Eu não tive tanto isso quando eu tava no ensino médio. Até porque esse bicho foi meu professor, não foi meu last Tô brincando. Tá apresentando. Ele foi meu professor. De quem o Rodrigo não foi professor? Esse é o Quantos anos, questionamento. Rodrigo? Tenho Mano, eu 31. conheci ele Sério? no IF. Até tu! É tu, né? Eu tenho que saber onde ele não deu aula aqui em Abaetetuba. Pra quem ele não deu aula? Deu pra todo Tá mundo. calejado, né, Rodrigo? Me chama, eu vou, né, mano? Certo. Me chama, tem aula aqui, bora. Mano, Ei, Só ei, me mano, chamaram eu vou na falar uma coisa catequese. que eu não acho. convém nesse momento. uma dúvida mais pessoal minha, favor, quanto por favor. ao curso que a gente tem que encerrar já, porque o Rodrigo também que tem dar aula. horário, mano. Tem que dar aula. Tem que dar aula Tem que agora. dar aula. Mano, ali, já pra encerrar esse podcast, primeiramente, obrigado a todos vocês, né? Poxa, Jefferson, nossa. Obrigado, cara. Rony. A gente que agradece, Olha, eu pô. espero ter apresentado Rodrigo. legal aí, a gente ter mostrado um pouco da mano, A nossa... gente Foi pode uma marcar minha a parte aula, 2. A gente pode marcar a parte 2, É porque uma a gente ótima fala ideia. demais. Mas falar com o Mano, educador é complicado. Pode marcar uma parte 2, pode Assim, chamar não outro é não professor que seja da uma área concorrência, também. mas a gente é uma linha de pensamento muito forte lá. A gente também fazer um podcast mais voltado para ensino. Veja, hoje a gente vai falar, por exemplo, cara aqui de biologia. Eu já fiz A isso. gente vai falar... Só que tá? eu desenvolvi no Telegram. Eu juntei um grupo de alunos que eram de uma turma de Moju. Eu sempre usei muito o Telegram. Fiz um canal e lá eu postava áudios longos com explicações, falando Show sobre de bola, coisas. faz jogo Rodrigo, jogando Um bate-papo. umas com ele. ideias assim que o pessoal pensa, mas o que isso aqui faz? Jogar uma curiosidade. Sempre muito interessante jogar Mas a essas gente não coisas quer que fazer chamam só atenção. com a química, física e biologia, né? A gente quer fazer o geralzão mesmo, por exemplo. A gente tem umas parcerias muito legais aí, o professor Clélio lá do Vestibulando, o professor Lucas, que dá aula nos cursinhos, dá aula no Engels aí também, entendeu? O Lucas é um professor maravilhoso, tem um próprio professor Ângelo, eu gosto que é um excelente professor que gosta Eu muito sou da dessa época vibe, do entendeu? Zito, Então, dessa galera aí, Um assim, clássico. da gente sentar e conversar, essa galera sabe muito, cara. Sabe certeza. muito. De mostrar pra gente, às vezes, num bate-papo, tá dando aula, de uma forma muito mais descontraída. Como a gente falou, nosso objetivo hoje, quando você é ensinar muito, é fazer que esse aluno resolva muito exercício, sim, mas principalmente que ele tenha uma vida muito mais leve. Entendeu? A gente Sim. tenta fazer de tudo nesse sentido. Tornar mais acessível o aluno, Não, né? sem dúvida, porque realmente ele já tem a escola, como o Rodrigo colocou, o Rony também, vou repetir aqui. O CDN não é escola, não é para disputar com qualquer tipo de escola, não é para disputar com qualquer tipo de cursinho. A gente é um curso específico que realmente dá ferramentas para padronizar esse aluno dentro da ciência da natureza e agora na matemática. Entendeu? Fazer com que aquele aluno tenha olhar crítico dentro de um item e saber que ele está lá resolvendo ou química, ou física, ou biologia, ou seja, está resolvendo ciência da natureza ali. Esse que é o nosso maior objetivo ali. Entendeu? Certo? Então, cara, mais uma vez a gente agradece a Nós vocês. que Olha, agradecemos. a quem quiser tirar mais algumas dúvidas específicas com vocês nas redes sociais e tal, se quiserem dar o arroba das redes, Vai lá. fiquem à vontade. É CDN, né? Underline Ciência da Natureza. Pode seguir lá a gente pode tirar dúvida, coloca a mensagem que a gente fica As visualizando. informações do curso, as informações, matrículas, essas coisas, tudinho. Tudo só entrar em isso, a contato. gente sempre tava postando o fly lá, tá? CDN, underline Ciência da Natureza. O pessoal só vai encontrar esse curso lá, imenso CDN lá. Mais mate, tá? Qualquer coisa que você precisar. Quiser conhecer o lugar, Pode entre em contato com a conversar. gente, fazer uma visita lá, conversar com a gente um problema. dia. Só fazendo só uma reforminha, mas já tá Pra melhorar, Tá sempre melhorar pra melhorar. lá. Galera. E que hora que vocês quiserem chamar a gente Cara, pra ter um papo novo. Ou se Não, vocês quiserem também fazer uma visita lá no convite primeiro aberto, dia de mano. aula. É porque são assuntos que tem uma pauta imensa, cara. Às vezes sem são intermináveis, né? O próximo Então, pode nunca... fazer com o professor de matemática. Pois não é, deu também, problema. o Marcos, inclusive, ó. Você também fez falta aqui, meu amigo. No próximo, se você puder estar isso presente aí. também dá, aqui dá conosco. pra marcar logo a parte 2 pro início do ano. Que a galera vai começar a voltar a estudar. É isso aí, Tem tudo perfeito. isso. Bora Aí antes fazer. de começar, a gente Vai. poderia marcar um segundo episódio. Perfeito, perfeito. Então, galera, Sem dúvida. se você apoia tudo isso que a gente falou agora, porque se você também tá até aqui, você realmente tem essa dificuldade, quer achar uma solução pra isso, deixe seu like. A gente nem pede like, né, mano? Se inscreva no canal. Tá muito difícil. 2015, né? E compartilha pra todo mundo que você acha que não é precisa assim. disso, cara. Dá o seu joinha. Se joinha. inscreve no canal. E mais, galera, fiquem ligados Ative o sininho. que essa semana tá muito diverso.
Eu lancei a crítica de Avatar de 2009 do James Cameron. Que Tá eu aqui não o link gosto na de descrição, que é Pedi, esse... maravilhoso. Vou fazer crítica de Interestelar e aproveitando o hype do Oppenheimer, novo filme do Christopher Nolan, que saiu o trailer ontem. Esse Sim. filme tá... Eu vi. Esse filme tá... Mano. Meu amigo... Ela sobre a bomba atômica. Eu tô Exatamente isso. Cara, esse filme vai ser... eu tô esperando tem tendência de ser sensacional. uma coisa cara. assim, Mas eu vai não lançar quero. amanhã já? Não. O trailer saiu ontem. Eu não Pois quero é, que o Nolan ele faça Excelente. nenhum filme de fim do mundo, sabe? Porque eu acho que esse bicho vai querer destruir o planeta. Ele criou, ele fez De fato, exatamente. ele fez uma bomba atômica, não foi? Pô, tá aí Não, mais mas uma quem ideia. deixa Dá pra fazer fazer a uma bomba física do atômica, filme mano? tal, a química do filme tal, a biologia do filme tal. A gente vai fazer uma parada Cara, dessa. dá pra... A análise biológica que pode ser feita Doido, do que... mano. Interestelar, do pessoas que nitrogênio, que sobreviveram não a a Hiroshima, praga. Ele tem uma parte de um Interestelar, filme que dá é muito pra top, física Perdido e em Marte, biologia. né? Pô, ele produz lá água através da reação do hidrogênio, O melhor que ele nem botânico de tem Marte. controle, né? Explode lá que o hidrogênio é altamente... Nega muito top essa coisa. sim. Beleza, fazer então. bacana essa análise de filme aí da natureza, né? Pô, liga aqui também, pode dar Filmes da vocês, natureza. cara. Da hora. Filme da da natureza. natureza. Nosso público aqui é fã de cinema. Faz sentido? Isso acontece mesmo? Você pode realmente derreter uma pessoa com ácido? Pode. É a melhor forma de você eliminar nível celular. Walter White explicou isso muito bem, Breaking Bad. Valeu, galera. Valeu, galera.